Estava escuro quando entrei no hospital psiquiátrico, uma penumbra que parecia envolver o edifício em um manto de mistério. O cheiro característico de produtos químicos e a sensação de desespero pairavam no ar. Recebi a missão de avaliar um paciente no quarto 415, um lugar que sussurros nos corredores indicavam ser palco de eventos perturbadores. Ao cruzar a porta do quarto, uma atmosfera pesada me atingiu. O paciente, sentado à beira da cama, encarava a parede com olhos arregalados, como se visse algo que o resto de nós não conseguia. Eles estão sempre aqui, observando, murmurou ele, sua voz tremendo de medo. Olhei ao redor, buscando por qualquer sinal de intrusos invisíveis. Tentei sondar a mente do paciente, mergulhar nas profundezas de suas experiências perturbadoras. Ele relatou olhos que o encaravam de todas as direções, penetrando sua alma. Cético, mas intrigado, comecei a explorar os registros do quarto 415. Descobri uma série de eventos trágicos que haviam assombrado aquele espaço ao longo dos anos. Suicídios, surtos psicóticos, desespero sem explicação. À medida que a noite avançava, mergulhei mais fundo na investigação. Sombras dançavam nas paredes, e a iluminação piscante adicionava um toque de surrealismo à atmosfera. No entanto, o mais arrepiante ainda estava por vir. Uma sensação de ser observado, olhos invisíveis penetrando minha própria mente. Era como se o quarto reagisse ao meu escrutínio, revelando uma consciência sombria que se manifestava através da angústia do paciente. No silêncio da noite, o paciente começou a falar sobre uma presença oculta, algo além do alcance da compreensão humana. Era como se o quarto fosse uma janela para o desconhecido, um portal para dimensões que desafiam nossa compreensão do real. Ao investigar mais, descobri relatos de médicos anteriores que experimentaram fenômenos similares, alguns até desaparecendo sem deixar vestígios. Meus sentidos estavam alertas quando percebi um frio intenso no ar. A temperatura do quarto despencou abruptamente, e a sensação de que algo além da explicação lógica estava presente se intensificou. A luz piscou, e por um breve momento, uma sombra indistinta se materializou diante de mim. A experiência desafiou minha formação científica, lançando-me em um dilema entre a razão e o inexplicável. Os olhos do quarto 415 não eram apenas uma alucinação do paciente, eram uma manifestação de algo além de nossa compreensão. Uma presença que resistia a qualquer explicação racional. Ao deixar o quarto, o mistério persistia, e eu me via atormentado pela dúvida sobre o que realmente acontecia nas sombras daquele hospital psiquiátrico assombrado. Decidido a desvendar o mistério do quarto 415, continuei minha pesquisa. Os registros revelaram que, ao longo dos anos, diversos profissionais de saúde que investigaram o quarto enfrentaram um destino sombrio. Alguns desapareceram, outros foram marcados por traumas psicológicos profundos. No entanto, minha determinação superou meu instinto de autoconservação, e mergulhei ainda mais fundo na busca pela verdade. Uma noite, quando o silêncio do hospital era quase tangível, decidi passar a noite no quarto 415.
armado com meu ceticismo científico, uma lanterna e uma câmera, preparei-me para registrar qualquer atividade estranha. À medida que as horas avançavam, o quarto começou a pulsar com uma energia palpável. Sombras se contorciam nas paredes, e a temperatura caía dramaticamente. Foi então que ouvi um sussurro, uma voz suave que ecoava pela sala. "Por que você busca o desconhecido, doutor?" murmurou a voz, parecendo ecoar de todas as direções. Meus instintos de autopreservação entraram em alerta máximo, mas uma curiosidade incontrolável me impulsionava adiante. A luz da lanterna tremia quando focalizei um par de olhos luminosos na escuridão. Uma presença indescritível tomou forma, uma manifestação das sombras que dançavam ao meu redor. Tentei manter minha compostura, racionalizando que poderia ser uma ilusão causada pela falta de sono e pela atmosfera pesada do quarto. No entanto, os olhos não eram apenas visões, eram portais para eventos passados. Imagens distorcidas de tragédias anteriores se desdobraram diante de mim, revelando a dor e o sofrimento que permearam o quarto ao longo das décadas. Era como se a própria essência do local estivesse impregnada com a angústia de almas atormentadas. A voz sussurrante se intensificou, provocando dúvidas e medos profundos em minha mente. Perguntas sem respostas ecoavam, desafiando minha compreensão da realidade. Em meio a esse turbilhão de sensações, a temperatura do quarto atingiu um ponto crítico, formando uma neblina densa e opaca. Subitamente, a neblina começou a se condensar, tomando a forma de figuras fantasmagóricas. Rostos distorcidos e pálidos pairavam no ar, expressões de sofrimento cravadas em seus semblantes etéreos. Eu estava testemunhando as memórias impregnadas nas paredes, uma encenação macabra dos eventos que marcaram aquele quarto. Agora, encurralado entre o inexplicável e o terror iminente, percebi que o conflito não era apenas externo, mas interno. Minha própria sanidade estava sendo desafiada, minha compreensão da realidade despedaçada pelas forças sobrenaturais que assombravam o quarto 415. Em um último esforço de resistência, lutei para manter o controle, buscando respostas enquanto as sombras se fechavam ao meu redor, envolvendo-me em um abraço gélido e sinistro. O hospital noturno era um lugar peculiar, com seus corredores vazios mergulhados na escuridão. Em uma noite inquietante, assumi meu plantão como enfermeira dedicada, pronta para enfrentar os desafios habituais. No entanto, algo estava fora do lugar. Enquanto percorria os corredores silenciosos, comecei a perceber um murmúrio persistente, quase imperceptível, mas incessante. Os corredores pareciam ecoar com sussurros indistintos que flutuavam no ar como folhas à deriva. Ignorando inicialmente, a curiosidade acabou me levando a investigar a origem desses sons perturbadores. Ao me aproximar de uma ala isolada, os sussurros se intensificaram. Uma aura de tensão preenchia o ambiente, como se as próprias paredes guardassem segredos sombrios. Uma paciente recentemente admitida, encolhida em sua cama,
parecia absorta em conversas com entidades invisíveis. Eles estão aqui, sempre aqui, murmurava ela, seus olhos arregalados fixos em um ponto indefinido. Minha racionalidade inicial tentou explicar isso como sintomas de uma condição psiquiátrica, mas algo na atmosfera me fez hesitar. Os corredores, agora mergulhados em um silêncio quase tangível, pareciam observar a cena com uma quietude perturbadora. Decidi mergulhar fundo no passado do hospital, buscando qualquer pista sobre eventos que poderiam explicar a agitação presente. Foi então que descobri uma série de acontecimentos trágicos que haviam marcado a ala. Suicídios, diagnósticos equivocados, uma névoa densa de desespero pairando sobre cada leito. Enquanto a noite avançava, os sussurros pareciam se entrelaçar com as sombras dos corredores, criando uma sinfonia assustadora. Entre os murmúrios, emergiram relatos de enfermeiras anteriores que também enfrentaram fenômenos inexplicáveis, algumas até abandonando a profissão após encontros com entidades aterradoras. Cada passo que eu dava na ala isolada me aproximava mais da verdade oculta. Ao interagir com a paciente, descobri detalhes sobre um antigo médico que, segundo ela, ainda perambulava pelos corredores à noite. Um espectro do passado, um curandeiro que experimentou o peso de decisões equivocadas. À medida que a noite avançava, sombras começaram a dançar nas paredes. Sons desconcertantes reverberavam pelos corredores desertos. Enquanto tentava manter a compostura, percebi que a história do hospital, marcada por tragédias e erros, havia adquirido vida própria. As paredes pareciam suspirar com uma narrativa assombrada, ecoando o sofrimento daqueles que haviam cruzado seus limiares. Em um momento de arrependimento, a paciente revelou uma última revelação. O antigo médico, atormentado por suas próprias falhas, vagava pelos corredores na tentativa eterna de corrigir os erros do passado. Enquanto ela pronunciava essas palavras, a temperatura do ambiente despencou, e uma presença indescritível pairou sobre nós. Naquele instante, a linha entre o palpável e o sobrenatural se dissolvia. Eu me via confrontando não apenas uma paciente mentalmente perturbada, mas as marcas profundas de uma história hospitalar repleta de tragédias. As sombras pareciam se agitar, cada uma contando uma história de arrependimento e redenção, deixando-me à mercê de forças que transcendiam minha compreensão. O hospital noturno, envolto em segredos e lamentos, transformou-se em um palco onde as fronteiras entre a realidade e o sobrenatural se desvaneceram. Enquanto a noite continuava, eu me via imersa em uma narrativa assustadora, onde o passado ecoava através dos corredores como uma presença inquietante, determinada a manter seu lugar nos anais do hospital noturno. Com cada passo, a atmosfera do hospital noturno tornava-se mais densa, carregada com a angústia de décadas. Os sussurros se intensificaram, transformando-se em vozes inquietantes que pareciam ecoar pelos corredores, como um eco dos pacientes que ali sofreram. A paciente, ainda envolta em sua própria narrativa, mencionou algo que acendeu um alerta dentro de mim: a necessidade de reconciliação. Ele busca redenção, mas é atormentado pelo próprio sofrimento. Suas escolhas o assombram, e ele precisa da aceitação dos que partiram para encontrar paz, revelou a paciente, seu olhar fixo no vazio.
A busca pelo médico do passado tornou-se uma missão involuntária, uma jornada rumo ao desconhecido. Cada corredor se transformou em um labirinto de sombras e suspiros, onde o passado ecoava como um lamento sem fim. Enquanto eu seguia as pistas deixadas pela paciente, percebi que a história do médico estava entrelaçada com as almas atormentadas que vagavam pelo hospital. Foi então que, em uma ala esquecida, encontrei vestígios do passado do médico. Cartas antigas, registros médicos e anotações revelaram uma trágica sequência de eventos. O médico, uma vez respeitado, viu-se tomado por decisões difíceis e diagnósticos equivocados, levando à perda de vidas inocentes. Seu desejo incessante por redenção, uma tentativa de corrigir os erros do passado, tornou-se a essência das assombrações no hospital. Aprofundando-me ainda mais, descobri que o médico acreditava que a chave para a sua redenção estava nas aceitações das almas que havia perdido. Cada paciente que cruzou seu caminho, marcado por destinos trágicos, representava um elo inquebrável com seu passado sombrio. Uma verdade arrepiante emergiu. O médico estava disposto a sacrificar seu próprio descanso eterno para garantir que as almas que ele havia falhado encontrassem paz. A resolução do conflito se tornou uma encruzilhada. Eu me vi diante da decisão de ajudar ou resistir às forças que transcendiam a compreensão humana. O hospital, agora um palco de reconciliação e sofrimento, aguardava o desfecho de uma narrativa que ultrapassava os limites da razão. Ao me aproximar do médico do passado, senti uma presença, uma entidade que não podia ser vista, mas que era tangível. O ar tornou-se eletricamente carregado, e as sombras ganharam vida, revelando as almas perdidas em busca de redenção. Cada paciente, marcado pelo sofrimento e pela mágoa, agora se reunia em torno do médico, cujos olhos refletiam o peso de suas escolhas. O conflito atingiu seu ápice quando o médico, com uma expressão de angústia, dirigiu-se a mim. Você é a chave para a aceitação que tanto busco. Só através de você, os que partiram podem encontrar paz, disse ele, sua voz ecoando pelos corredores. Minha mente lutava contra a ideia, questionando se eu deveria ser o elo entre o passado e o presente, entre os vivos e os mortos. A decisão pairava como uma sombra sobre mim. Optei por enfrentar o conflito, ciente de que a aceitação das almas perdidas era a única maneira de liberar o hospital das correntes do passado. Ao aceitar essa tarefa, as vozes começaram a diminuir, as sombras se dissiparam, e o médico, finalmente, encontrou uma paz que escapava há tanto tempo. A manhã trouxe consigo um novo silêncio ao hospital, mas agora era um silêncio sereno, livre das angústias que o assombraram. As portas rangiam com uma sensação de alívio, e a atmosfera carregada de sofrimento transformou-se em uma calma que há muito não era sentida. Ao deixar o hospital, olhei para trás, contemplando o que parecia ser um capítulo encerrado. A noite havia sido uma jornada de conflito e resolução, onde as barreiras entre o visível e o invisível se dissiparam diante da busca por redenção e aceitação. O hospital, uma vez palco de tragédias, tornou-se um local de repouso para almas que encontraram, enfim, a paz tão merecida.
No turno noturno do hospital, o silêncio envolvia o bloco cirúrgico como um manto, mas algo perturbador agitava as sombras além das portas duplas. Eu, um cirurgião respeitado, havia dedicado anos à prática médica, mas naquela noite, meu conhecimento seria desafiado por forças além da compreensão humana. Enquanto iniciava uma cirurgia rotineira, um arrepio percorreu minha espinha. Equipamentos cirúrgicos começaram a operar sozinhos, instrumentos alinhavando-se como se guiados por mãos invisíveis. A atmosfera eletricamente carregada sussurrava um eco de acontecimentos sobrenaturais. Tentei desconsiderar, atribuindo a atividade a falhas técnicas, mas a sensação de uma presença indescritível persistia. No decorrer das noites, sombras dançavam nas paredes do bloco cirúrgico, uma coreografia sinistra que desafiava toda explicação lógica. Uma noite, durante uma cirurgia delicada, uma luz intermitente adicionou um tom surreal à sala. Foi então que vislumbrei a sombra de uma figura etérea, movendo-se silenciosamente pelos cantos. Meus sentidos aguçaram-se, capturando um murmúrio inaudível que se misturava ao zumbido dos equipamentos. A tensão atingiu um ápice quando uma voz sussurrante começou a ecoar na sala de cirurgia. Erros do passado não podem ser desfeitos, mas os sussurros daqueles que partiram podem encontrar eco nas paredes, murmurou a voz, uma melodia macabra que me deixou arrepiado. A figura sombria se materializou brevemente, olhos vazios refletindo uma tristeza profunda. Decidi investigar os registros do bloco cirúrgico, desenterrando um histórico de procedimentos mal-sucedidos e diagnósticos equivocados. Descobri que, décadas atrás, um cirurgião enfrentou uma série de dilemas éticos e perdas de pacientes que abalaram a fundação do bloco cirúrgico. O eco desses eventos parecia reverberar através do tempo, assombrando as salas onde vidas haviam sido interrompidas. Ao confrontar colegas mais antigos, descobri que o cirurgião do passado, consumido por arrependimentos, jurou redenção mesmo após a morte. Ele buscava a salvação através da atenção aos sussurros daqueles cujas vidas foram interrompidas prematuramente. Assumi o desafio de reconciliar o passado com o presente. Enquanto conduzia cirurgias, sentia uma presença ao meu redor, uma sombra que observava cada movimento. Os equipamentos continuavam a se mover como se guiados por uma força invisível, e os sussurros tornaram-se uma trilha sonora persistente em minhas noites solitárias. À medida que o conflito se intensificava, senti-me dividido entre a ciência e o sobrenatural. Em um momento de desespero, confrontei a sombra no meio de uma cirurgia. Aceite o passado para encontrar a paz, o sussurrou ela. Tentei argumentar, questionando a racionalidade de tais demandas, mas a sombra dissipou-se como fumaça, deixando para trás uma sensação de resignação. Noites transformaram-se em uma dança entre o tangível e o etéreo. Conduzi cirurgias, desvendando os segredos do bloco cirúrgico e aceitando a história entrelaçada com minha própria existência. À medida que o vínculo entre presente e passado se fortalecia, a atividade paranormal diminuía, e os sussurros tornavam-se mais distantes. No final, enfrentei uma escolha entre abraçar o desconhecido ou resistir às forças que transcendiam minha compreensão. Optei por aceitar o passado, acolhendo a redenção do cirurgião do bloco cirúrgico. As sombras,
finalmente, se desvaneceram, deixando o bloco cirúrgico em um silêncio restaurado, marcando o fim do conflito entre o sobrenatural e o racional. A aceitação do passado trouxe uma calmaria temporária, mas logo me vi diante de um conflito interno que se manifestava de maneira perturbadora. A paz alcançada no bloco cirúrgico revelou-se efêmera quando o médico do passado começou a exigir um tributo inusitado. Durante minhas cirurgias, suas aparições tornaram-se mais frequentes, e a atmosfera da sala de operações vibrava com uma energia inquietante. A voz sussurrante, agora impregnada de desespero, instigava-me a realizar rituais estranhos durante as cirurgias. Símbolos incompreensíveis eram desenhados em meu campo de visão, e a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis tornou-se quase insuportável. Cada procedimento parecia alimentar a sede insaciável do médico do passado, como se ele buscasse não apenas redenção, mas uma conexão vital com as vidas que ele uma vez perdeu. O conflito se intensificou à medida que me vi dividido entre a ética médica e a influência sobrenatural que permeava o bloco cirúrgico. Minhas ações eram motivadas por um desejo de ajudar os pacientes, mas a linha entre a cura e o desconhecido começava a se desvanecer. Colegas começaram a notar minha crescente desconexão com a realidade, enquanto eu lutava para equilibrar as demandas do médico do passado com as responsabilidades éticas da medicina moderna. A situação atingiu um ponto crítico quando a sombra do médico começou a interferir diretamente em minhas decisões cirúrgicas. Durante uma operação delicada, sua presença tornou-se avassaladora, guiando minhas mãos de maneiras que ultrapassavam meu controle. Os instrumentos pareciam ter vida própria, conduzidos por forças invisíveis que desafiavam qualquer explicação racional. Em um ato de desespero, busquei ajuda psiquiátrica, temendo que minha sanidade estivesse pendendo perigosamente para o abismo. No entanto, os profissionais de saúde mental não conseguiram oferecer respostas satisfatórias. As barreiras entre o médico do passado e minha própria identidade começaram a se fundir, levando-me a questionar a realidade ao meu redor. O conflito atingiu seu ápice quando fui confrontado pelos administradores do hospital. Minhas práticas incomuns durante as cirurgias foram notadas, e minha conduta médica foi posta em xeque. Diante do conselho disciplinar, lutei para articular as complexidades do conflito que enfrentava, mas minhas palavras foram recebidas com ceticismo. Enquanto isso, a presença do médico do passado tornou-se mais insidiosa, exercendo uma influência que se estendia além do bloco cirúrgico. Sua sombra perseguia-me nos corredores do hospital, e os sussurros sibilantes preenchiam meus ouvidos mesmo nos momentos de descanso. O conflito não estava mais contido em minhas atividades cirúrgicas, mas infiltrava-se em cada aspecto da minha vida, ameaçando minha carreira e minha sanidade. Diante do conselho disciplinar, uma escolha inevitável se impôs. A confissão dos eventos sobrenaturais enfrentou o ceticismo e a incredulidade dos presentes. Considerado mentalmente instável, fui afastado de minhas funções, tornando-me um pária na comunidade médica. O conflito, agora exposto e irreversível, lançou-me em um abismo de desespero. As sombras do médico do passado, uma vez buscando redenção, agora pareciam se deleitar com o meu sofrimento. Enquanto o hospital continuava a ecoar com os murmúrios daqueles que partiram,
percebi que a linha entre o médico e o paciente tornou-se indefinida, ambos capturados em uma dança sinistra de culpa e desespero. Era uma noite de tempestade, e o hospital mergulhava em uma atmosfera de inquietação. Como técnico de ressonância magnética, fui incumbido de operar o novo equipamento de última geração recém-instalado. Desde o início, algo parecia fora do comum, mas atribuí isso à tensão da tempestade. No entanto, eventos estranhos começaram a se desdobrar durante os exames noturnos. Os pacientes começaram a relatar vozes sussurrantes enquanto estavam dentro do tubo da ressonância magnética. Inicialmente, descartei como ansiedade típica, mas à medida que os relatos se multiplicavam, fui compelido a investigar mais a fundo. Cada sussurro parecia ecoar de além do tempo, revelando fragmentos de conversas e lamentos carregados de desespero. Ao revisar os registros do hospital, descobri que a área onde o equipamento foi instalado era palco de tragédias passadas. Pacientes que enfrentaram diagnósticos devastadores, famílias destroçadas pela dor da perda. Todos esses eventos marcaram o espaço com uma energia pesada e carregada de emoções intensas. Em uma noite especialmente sombria, enquanto conduzia um exame de rotina, o ambiente na sala da ressonância magnética tornou-se eletricamente carregado. As luzes piscavam, e uma sensação de opressão pairava no ar. Foi então que ouvi os primeiros sussurros, como se vozes do passado estivessem tentando atravessar as barreiras do tempo. O fenômeno evoluiu para uma experiência aterradora. As vozes começaram a formar frases coerentes, revelando detalhes íntimos da vida dos pacientes. Um paciente idoso, ao ouvir a voz de sua falecida esposa, entrou em estado de choque. Outro, diagnosticado recentemente com uma condição terminal, relatou ter ouvido conselhos reconfortantes de um ente querido que já havia partido. A equipe médica ficou dividida entre a curiosidade e o medo. Eu, como técnico, enfrentei uma crescente angústia, pois a linha entre o natural e o sobrenatural começava a se desvanecer. Ao tentar explicar os eventos paranormais, deparei-me com o ceticismo da equipe, mas os relatos dos pacientes eram inegáveis. Em uma noite decisiva, decidi conduzir um exame em mim mesmo para entender o que os pacientes estavam enfrentando. Enquanto me encontrava dentro do tubo, as vozes sussurrantes se tornaram mais audíveis. Testemunhei momentos de minha própria vida sendo reproduzidos, segredos que apenas eu conhecia ecoando nas paredes do equipamento. A experiência transcendia a mera curiosidade científica, era uma jornada pelas profundezas da minha própria psique e pelas memórias coletivas daqueles que passaram pela sala da ressonância magnética. A conexão com o sobrenatural tornou-se inegável, e percebi que o equipamento, longe de ser apenas tecnologia avançada, era um portal para o passado emocional do hospital. O conflito interno entre o desejo de compreender o fenômeno e o medo do desconhecido tornou-se cada vez mais desgastante. Os sussurros ecoavam em minha mente mesmo quando longe da sala da ressonância magnética,
transformando minha vida diária em uma experiência assombrada por vozes além do tempo. O hospital, agora impregnado com a presença do passado, enfrentava um dilema ético e sobrenatural. O equipamento de ressonância magnética, inadvertidamente, tornou-se um veículo para as almas perdidas e as memórias gravadas nos corredores do hospital. Enquanto o conflito se desenrolava, a linha entre ciência e sobrenatural desaparecia, deixando-me preso em um pesadelo onde as vozes do passado clamavam por aceitação e compreensão. O conflito entre o conhecimento científico e a natureza sobrenatural do equipamento de ressonância magnética atingiu um ponto crítico. Minha busca por respostas levou-me a explorar os arquivos do hospital, desenterrando relatos antigos de pacientes que experimentaram fenômenos similares. Descobri que, décadas atrás, a sala da ressonância magnética era utilizada para procedimentos médicos altamente controversos, ligados a experiências que marcaram a alma dos pacientes e deixaram cicatrizes emocionais profundas. Ao mergulhar nessas histórias, percebi que as vozes sussurrantes não eram meras manifestações do inconsciente coletivo, mas ecoavam eventos traumáticos associados à sala. Pacientes que enfrentaram diagnósticos incorretos, experimentos médicos mal conduzidos e até mesmo eventos de vida e morte na sala de ressonância magnética contribuíram para a criação de uma conexão entre o passado e o presente. A equipe médica, inicialmente cética, começou a enfrentar dilemas éticos. A sala da ressonância magnética tornou-se um espaço carregado de emoções, onde os pacientes vivenciavam uma catarse involuntária de suas experiências mais profundas. A pressão sobre a equipe crescia à medida que pacientes relatavam ter enfrentado seus próprios fantasmas internos durante os exames, forçando-os a reviver momentos traumáticos de suas vidas. O hospital, confrontado com a dualidade entre a busca pela verdade científica e o respeito pela experiência humana, enfrentava uma crise existencial. O Conselho Administrativo, em busca de uma solução, considerou desativar o equipamento, temendo repercussões legais e éticas relacionadas à exposição involuntária dos pacientes aos traumas do passado. Enquanto isso, a influência sobrenatural do equipamento parecia se intensificar. A sala de ressonância magnética tornou-se um epicentro de atividade paranormal, com luzes piscando de maneira errática, objetos movendo-se sem explicação aparente e os sussurros crescendo em intensidade. Pacientes internados relataram visões de figuras sombrias nas proximidades, agravando ainda mais o clima de inquietação no hospital. O conflito ganhou uma dimensão pessoal quando percebi que, ao utilizar o equipamento, inadvertidamente tornará-me um condutor para essas experiências sobrenaturais. Minha própria sanidade foi questionada à medida que me vi preso entre as demandas da ciência e as implicações do mundo espiritual que pareciam convergir na sala de ressonância magnética. Enquanto a tensão aumentava, uma noite sombria trouxe uma reviravolta inesperada. Durante um exame, as vozes sussurrantes não eram mais fragmentos desconexos, mas se uniram em uma mensagem clara: aceite o passado para liberar o presente. O desafio da reconciliação entre as dimensões material e espiritual tornou-se a essência do conflito que permeava cada recanto do hospital.
Diante da crescente pressão e da necessidade de uma solução, o Conselho Administrativo convocou uma reunião crucial para determinar o destino do equipamento de ressonância magnética. A sala, agora saturada com a energia do passado, aguardava o veredicto que moldaria o futuro do hospital e dos que nele residiam, tanto vivos quanto além do véu da morte. O conflito, que começara como um mistério científico, transformou-se em uma encruzilhada que desafiava não apenas as leis da física, mas a própria essência da existência humana.